Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Luz da Manhã. Quem está aqui pela primeira vez? Levante a mão. Quem nunca veio aqui? Sejam muito bem-vindos. 6 pessoas diferentes aí no nosso espaço. A gente faz as palestras sempre de 15 em 15 dias. Eu me chamo Adriana. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, parapsicóloga e terapeuta transpessoal. E hoje eu venho trazer para vocês o tema pensar, sentir e expressar. E por que esse tema é tão importante, ainda mais nos dias de hoje? Porque hoje nós estamos tendo um grande pico de desequilíbrio emocional. Então tem muitos casos de depressão, de suicídio, de pânico, de ansiedade aumentando assustadoramente, principalmente por causa da pandemia, por causa de várias situações sociais, de várias situações políticas, vem se aumentando cada vez mais. Inclusive também pelo evento da evolução tecnológica. Então muitas pessoas vêm usando as redes sociais também de uma forma desregrada e acaba gerando esse desequilíbrio interior. Então, como a gente acaba se expressando, às vezes muito mal no nosso dia a dia, isso vai trazendo com que a gente vai gerando mais e mais confronto com a nossa verdade. Ou seja, muitas vezes nós temos que nos comportar no nosso dia a dia de forma com que nós não gostaríamos muito, mas nós somos obrigados a agir daquela maneira para agradar o outro. E aí é onde começam os grandes conflitos entre os relacionamentos e de todas as ordens. O medo hoje é um dos sentimentos mais gerados em todo o planeta, por conta da pandemia e por conta de outras variáveis. E sempre foi. Por quê? Nós somos seres primitivos, então desde a nossa época primitiva nós vivemos sob o medo, aprendendo a sobreviver e aprendendo a se adaptar. Existe uma história de um camundongo, um ratinho, que ele é apavorado, muito medroso em relação a um gato. Ele tinha muito medo de um gato. E então apareceu um certo mágico, e esse mágico resolveu então solucionar o problema do rato. E transformou ele num gato forte, bonito. E quando ele se transformou em gato, ele passou a ter medo de cão. E quando ele se transformou em cão, então o mágico transformou ele num lobo. Ele acabou tendo medo do lobo e também esse medo foi passado adiante. Então, quando ele se transformou em cão, ele passou a ter medo do lobo. E quando se transformou em lobo, ele passou a ter medo do urso. E quando se transformou em urso, passou a ter medo do leão. E aí então o mágico desistiu de transformar ele em outros animais e voltou a transformar ele num camundongo. Bom, então permaneça como um camundongo, com o seu medo de camundongo. Isso nos mostra que independente aonde nós estamos, independente de quem nós somos, nós sempre vamos ter algum medo. Mas que esse medo, ele é natural da nossa sobrevivência, da nossa espécie. E se a gente não tivesse medo, qualquer um pularia de um prédio sem medo. Atravessaria uma avenida sem olhar, não tenho medo. Então o medo, ele nos protege de que algo ruim aconteça. Assim como todos os outros sentimentos que vêm derivado do medo. Eu peguei o medo porque ele é o polo negativo de desequilíbrio mais forte. E é através dele que os outros sentimentos em desequilíbrios, negativos, se formam. E os sentimentos positivos se formam a partir de qual sentimento? Do amor. Então, são os dois polos. Pensando dessa forma, a gente entende que o nosso ser integral, ele é capaz de raciocinar, de pensar e de sentir, certo? E as duas fontes que nós enxergamos no primeiro momento é o cérebro, a razão, e o coração, a emoção, certo? Errado. Essa é uma parte da história que nos foi contada.
mas existe muito mais além disso. Há muitos e muitos anos, né, e tempos que os estudos já nos mostram que nós não temos neurônios somente no cérebro. Nós temos neurônios no corpo inteiro. E a nossa mente, ela agrega todo o nosso ser, desde o fiozinho de cabelo até o dedinho do pé. Então nós temos a ilusão de que nós somos comandados apenas pelo cérebro, que é uma máquina fantástica, sem dúvida nenhuma. Tem mais de 100 bilhões de neurônios que estão o tempo todo ali passando informação de um lado para o outro para todos os órgãos trabalharem em sincronicidade. Mas existem outros campos que também fazem parte, que também são entrelaçados, né, com o cérebro. Então o cérebro é capaz de fazer esse processamento de dados, de informações, de captação das informações. Ou seja, nós estamos aqui na palestra hoje, vocês estão me vendo. Embora quem não tenha a visão também vai me ver de outra forma, através dos 5 sentidos, às vezes 6, né? Depende de algumas pessoas, às vezes consegue ter outras percepções. Mas, com base nos 5 sentidos, você vai perceber essa realidade hoje. E isso vai fazer com que você tenha sensações. Alguns vão ter sensações de calor, outros vão ter sensações de frio, outros vão ter sensações de frio na barriga, tensão, estão sentados na cadeira, um perfume, a música que foi tocada aqui no início. Todas essas percepções sensoriais agrupadas vão fazer com que vocês levem daqui uma primeira impressão. Vocês vão captar muito mais amplamente até aquilo que você não está dando foco de visão, né? Às vezes uma luz colorida que foi colocada ali, a luz verde, ela vai estar interferindo, mas talvez você não tenha colocado a sua atenção completamente. Mas o seu campo visual, a sua mente, a sua percepção cerebral está captando. Isso repetidamente, se for positivo, você vai querer voltar aqui no Luz da Manhã. Se for uma experiência agradável e positiva, você vai voltar. E sempre que isso se repete, você vai, então, aos poucos, gerando estados emocionais. Alguns lembraram de cenas, de momentos que viveram através da música. Outros vão lembrar, durante a palestra, de alguma situação que viveu. Então, isso faz com que você desperte emoções. Agora, todos vocês estão despertando algum tipo de emoção. Algum de nostalgia, algum mais irritado, algum mais cansado, algum mais animado, mas algum tipo de emoção você está sentindo. Repetidamente essas emoções acontecendo, então você vai começar a gerar um sentimento. Então, a gente sempre confunde, né, o sentir com sentimento. Sentir não é um sentimento, sentir é uma capacidade sensorial. Vou colocar minha mão, estou sentindo se está quente, se está frio. Mas, isso repetidamente, com as pessoas, gerando emoção, gerando impacto, vai sim gerar um sentimento, que são um aglomerado de emoções. Então, olha quão fantástico que é o nosso cérebro. E além disso, dentro dele nós temos 2 partes. Então, a nossa parte esquerda do cérebro é responsável pela parte lógica e racional, onde tem todos os processamentos de dados, a razão, os cálculos, né, numéricos, sequências, decisões objetivas, escolhas, estão relacionadas ao lado esquerdo do nosso cérebro. E o lado direito estão relacionados às nossas partes mais intuitivas, criativas, emocionais e de inspiração e tudo mais. Mas essas 2 partes, elas interagem. São o que a gente chama de o masculino e o feminino, o yin e o yang, os polos que estão agindo dentro de cada um de nós. Isso na parte física do nosso cérebro e também funciona na nossa parte mental, que é o todo, que não é só o cérebro. Então, considerando dessa forma,
a constituição cerebral do homem ela é um pouco diferente da mulher e as questões hormonais fazem com que o homem seja mais racional do que as mulheres, embora eles também tenham a parte intuitiva e emocional, né? Alguns homens são mais emocionais, até mais intuitivos do que algumas mulheres, porque vão desenvolvendo também essa capacidade. E as mulheres têm estruturalmente o cérebro mais voltado à parte emocional e os hormônios também levam a essa parte mais intuitiva, criativa e emocional, mais de proteção e acolhimento. Então, nós precisamos começar a unir todas essas partes, onde que nós queremos chegar, né? A terapia cognitivo-comportamental de Aaron Beck, há muito tempo atrás, em 1970, já traz o pensamento agregado ao sentimento que gera uma ação. Então, é muito indicado pelos psiquiatras hoje esse tipo de terapia, que trabalha com a racionalização das emoções. Ou seja, quando você tira uma emoção da parte ilógica, né, mais intuitiva, e leva para a parte racional, então vamos racionalizar esse fato, fica mais fácil, fica mais frio e natural de você resolver uma situação. Então você começa a avaliar o que você pensou em relação a uma situação, o que você sentiu naquela situação, que aí não estão falando só de sentimentos, pode ser sensações também, e o que você fez. E conforme você vai alterando o pensamento, você altera o sentimento e altera o resultado. Então, isso em tudo na nossa vida acontece dessa forma. Então, para que você consiga atingir o seu objetivo, você precisa primeiro mudar o seu pensamento. E através dele você vai conseguir alterar o seu estado sensorial e sentimental também, emocional. A gente vai fazer a prática no final baseado nisso. A gente sempre faz uma prática de meditação, né? Além disso, o nosso coração também tem vários neurônios e também gera energia eletromagnética, assim como o nosso cérebro. Então, aquilo que nós sentimos, que nós já acumulamos de emoções, sensações e sentimentos aglomerados, que foram construídos desde a nossa infância, desde o nosso nascimento, que formou o nosso corpo, que ficou constituído ali o desenvolvimento do nosso cérebro, dos nossos hormônios, com base nos relacionamentos que nós tivemos com nossos pais, com os nossos familiares mais próximos, até aproximadamente 8 anos de idade, que vão formando a nossa personalidade. E aí, então, nós vamos pegando pessoas como exemplo, nós vamos dando autoridade às pessoas, assim como hoje vocês estão dando autoridade à minha pessoa. Então, alguma coisa você vai absorver de aprendizado e outras você vai absorver de crenças. E essas crenças, elas podem ser fortalecedoras, ou seja, pode te impulsionar a atingir um objetivo, ou pode te paralisar. Ou pode fazer você entender que porque você está sentado aí, você é inferior a mim que estou em cima do palco. E isso não existe. Isso é uma ilusão. Então, a gente precisa começar a desmistificar essa situação, entender que todos nós somos iguais, todos somos seres que estamos evoluindo, aprendendo uns com os outros, e que esse campo vibracional é muito mais importante do que nós estamos falando aqui. Então, por isso que a música é muito importante no início e o propósito com que vocês vieram aqui essa noite é muito mais importante. Porque só o fato de vocês estarem aqui sentados juntos nessa sala, vocês já estão se comunicando, mesmo sem falar. A gente cria uma grande egrégora. Então, esse campo ele pode estar assim, em desequilíbrio, ou ele pode estar assim. Como que ele vai ficando dessa forma? É da mesma forma com que a gente limpa a nossa casa. Todo dia a gente limpa, varre o chão, tira o lixo. Na nossa mente a gente precisa fazer a mesma coisa. E isso é feito através das práticas de meditação. Então você precisa ter um momento para ficar em silêncio, ou precisa ter um momento para fazer algo que você goste e estar, conectada com você mesmo. Tocar um instrumento,
fazer um desenho, dançar, fazer algo que você sinta-se bem, relaxado, concentrado, presente, aqui e agora, independente do que seja, independente da religião que você esteja, e também em conexão com a natureza, melhor ainda mais. Por quê? Essas correntes eletromagnéticas, elas vão ficando também distorcidas e desvirtuadas, né, de acordo com o grau de eletrodomésticos e eletrodos e camadas que nós somos expostos, né? Aqui tem Wi-Fi passando, rede de computador, então tem várias outras luzes, raio laser, enfim, que nós estamos sendo submetidos o tempo todo. E isso interfere também no nosso campo eletromagnético, tanto emocional quanto cerebral. E entendendo isso, só os dois órgãos. Como eu já falei que a mente é o todo, não está só na cabeça, não está só no coração. Então, Joseph Chilton, Peirce, autor da Biografia da Transcendência, trouxe este modelo de campo eletromagnético que nós estamos gerando todo dia. Todo dia. Muitas vezes a gente não precisa falar nada. Isso é até uma premissa da programação neurolinguística. É impossível não se comunicar. Todos nós estamos nos comunicando o tempo todo, mesmo que eu esteja em silêncio. A minha expressão facial, a minha respiração, a minha vibração e o meu corpo vai falar. De alguma forma, ele vai se expressar. Então, como que eu estou me sentindo vai se expressar e vai somar em todo o montante ao meu redor, na família, no meu trabalho, no ambiente social. Por exemplo, uma situação, falar em público, hoje eu vim aqui falar em público para vocês. Então vamos imaginar que eu tivesse medo de vir falar em público. Em algum momento eu já tive. Hoje eu enfrentei o medo de falar em público. Então, essa situação, se o meu pensamento fosse, eu vou gaguejar, eu vou esquecer, eu vou falar tudo errado, as pessoas vão rir de mim. Então, isso poderia gerar um sentimento de medo e angústia. As minhas reações poderiam ser suor, taquicardia, dor no estômago, dor de cabeça, enfim, várias outras situações. E a ação seria paralisar e desistir. Não estou pronta para dar essa palestra, não vou lá, não vou subir lá. Poderia acontecer. Então, você começa a trabalhar essas situações desde aqui de trás. A situação é falar em público. Então, vai passando todas essas etapas e vai trabalhando esses pensamentos. Se vem esse pensamento, eu vou gaguejar? Não, vai dar tudo certo, eu me preparei, eu vou ler, eu vou repetir, eu vou ensaiar. Na hora vai fluir, eu tenho conhecimento para passar e tudo bem. A próxima, Se estou sentindo medo, tudo bem, eu vou com medo mesmo. O medo faz parte do meu ser. Então, quando a gente entende isso, o medo ele fica administrável. A gente sente ele, a gente sabe que ele está ali, que ele está nos protegendo, que ele está ao nosso favor, e nós vamos caminhando pouco a pouco. Não é do dia para a noite que isso acontece, é um exercício, que é só um exemplo, Então, muitas situações que eu passei desde a minha infância até aqui, e as experiências de outras palestras aqui, em outro local, de aula e curso, me fizeram estar aqui hoje de uma forma mais tranquila e natural, Embora a gente sempre fique aqui em cima com a dúvida do que está passando dentro de todas as cabecinhas aí. Mas isso a gente nunca vai saber. E também não importa. Importa que vocês estão aqui e que alguma coisa da palestra vocês vão levar e absorver. É um filtro também. Não precisam acreditar em tudo que eu estou dizendo. Uma parte vai ficar. E existe essa grande metáfora. Há 2000 anos já antes de Cristo, e há 1000 anos, foi catalogada num livro sagrado. Eles trazem essa tradição de você entender esses processos internos como uma grande carruagem. Entendendo então que a carruagem é o ser, é o corpo, O ser está dentro da carruagem, que é a alma, o Atman ou o Self. O pensamento é o cocheiro
E as emoções são os cavalos, que as patas também representam a parte sensorial. Então, as nossas emoções, elas só querem, e elas querem agora. Então, nós puramente primitivos somos os cavalos. Nós queremos correr, nós queremos desbravar, nós queremos conquistar, nós queremos tudo, e nós queremos agora. Então, isso, em excesso, gera o quê? Frustração, ansiedade. A gente causa alguns problemas e gera para outras pessoas também, quando a gente fala algo que não deveria, age com impulso. Então, o pensamento seria o cocheiro que está com as rédeas ali, pronto para puxar o cavalo, puxar a emoção e dizer, epa, segura a tua emoção, você não precisa falar tudo, fala somente o necessário, de uma forma mais branda, você não precisa ser tão agressivo, pode puxar um pouquinho. E quem está aqui dizendo para onde que eles vão, se eles vão para a direita, se eles vão para a esquerda, se eles vão subir no palco, se eles vão descer, é o ser que está dentro do corpo, que é a carroça, né? Então, seria essa analogia que se faz diante do nosso ser integral, para ficar mais fácil, mas que o nosso ser sempre tem que ir em busca a direcionar o que esse cara aqui quer, o que está dentro da carroça. Então, quero que vocês percebam hoje quem vocês estão sendo mais, ou onde vocês estão presos na sua realidade individual hoje. Estão no cavalo? Estão no cocheiro? Estão na carroça? Ou estão no ser? O caminho para ter o controle e o equilíbrio de todos eles é ir em encontro do ser. Mas muitas pessoas estão no cavalo, que é na satisfação dos seus desejos, principalmente carnais. Então, estão na alimentação, no sexo, no vício, nos prazeres imediatos. Outros estão somente no corpo, que é a carroça, ligada então à parte material, nas conquistas, nos bens, no dinheiro, no corpo, na esculpir o corpo. E outros estão só no pensamento, em adquirir conhecimento e poder e estratégia. E quantos estão buscando realmente estar integrado com esse ser aqui? O que realmente faz sentido para eu ter esses bens, para eu ter esses conhecimentos e para eu gerar esses desejos, ou satisfazer os desejos não só meus, mas de todos. Aí é que a gente encontra um equilíbrio. Então, o ser integral passa do agir, sentir e pensar. Encaminha entre todos. Os ensinamentos dos chakras também são relacionados a isso. Os chakras mais raiz, né, são relacionados então à parte de ação na matéria. Os chakras intermedianos, né, vamos dizer assim, que é o chakra do coração, vão ser no caminho do sentir. E os chakras superiores estão lá no sentido do pensar e de busca a esse ser superior. Então, é entender que você é um indivíduo, mas que você tem emoções, tem pensamentos, tem vontades e que isso precisa estar em equilíbrio com o todo também. Além do cérebro e do coração, também temos um outro cérebro, que é o intestino. Aí as pessoas, a maior parte não sabe, vão dizer, nossa, intestino? Mas no intestino, o que tem no intestino? Bactérias, que são várias e milhões de bactérias e micro-organismos que habitam dentro do nosso intestino. Ou seja, cada um de nós somos um planeta. Temos ali alguns bilhões. E essas bilhões de bactérias também estão envolvidas por neurônios. O nosso intestino também tem neurônios que circulam nele, que trazem informação através do nervo vago lá para o intestino. Então, tudo aquilo que eu como também interfere nas minhas emoções, também interfere no meu pensamento, também interfere em todo o meu ser integral. Então,
São os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos hábitos. Então, como eu me alimento, o que eu como, se eu faço exercício, se eu durmo bem, também vai definir o meu estado psicológico, vai definir o meu equilíbrio como um ser integral. Isso pode parecer em algum momento meio vago para algumas pessoas, mas se você começar a praticar, vai perceber que o seu ser vai ficando mais leve conforme você vai se alimentando de forma mais leve. Vai nutrindo essas bactérias para que elas fortaleçam o seu sistema imunológico. Então, quanto mais forte esses operários estiverem dentro do seu intestino, eles vão varrer para fora todas as toxinas e vão elevar a tua imunidade. E fazendo isso, eles melhoram a capacidade dos teus hormônios, melhoram a tua capacidade de irrigação sanguínea, melhoram a sua capacidade cerebral, melhoram a sua capacidade respiratória. Então, isso faz com que a sua memória aumente, com a sua cognição aumente, com o seu senso de presença aumente. Tudo aumenta, tudo melhora. Então, existe esse livro para quem quiser ter mais esses conhecimentos a fundo. Existe muita pesquisa que fala que nós precisamos tratar da nossa microbiota, tratar dessa população que vive dentro de nós, para que nós possamos ter uma vida mais integral e plena, com mais qualidade e mais tempo de vida. Quem faz esse tipo de prática? Os hindus, a medicina ayurvédica. Então, na Índia, existem pessoas que vivem até os 100 e poucos anos muito bem. E na parte ocidental, com 100 anos, muito dificilmente que nós não vejamos alguém que está acamado, que está debilitado, precisando de cuidados. Então, isso é um motivo para que a gente possa rever as nossas práticas. Aquela expressão que o indivíduo está enfesado é justamente por isso. Está enfesado, ficar irritado, chateado. Então, quando a pessoa está com o seu intestino funcionando muito bem, tudo está bem. E além disso, nós sabemos que o nosso cérebro ele vai fazendo as somatizações em todos os órgãos, conforme a tensão vai suprimindo todas as artérias, que vai gerando somatização. Eu trouxe uma tabela para vocês, porque a gente fala de emoção, a gente fala de sentimento, mas nós não temos a noção de quantos sentimentos e emoções nós temos, Então, se a gente for parar para pensar, por exemplo, desnorteado. O que é estar desnorteado para ela pode não ser para ele. Quantos níveis de desnorteado? Estou pouco desnorteado? Estou muito desnorteado? Você alguma vez falaria para alguém, se alguém perguntasse, como você está se sentindo? Desnorteado. Então, a gente não conhece nossas emoções. Estou apreensivo, ressentido, exasperado, frustrado, triste, surpreso, tranquilo, aborrecido. Tudo isso faz parte. Nós não estamos querendo dizer aqui que a pessoa que vai estar bem equilibrada vai estar sempre sorrindo, sempre em paz, pleno. Já está iluminado, transcendeu. Não, as pessoas vão ter mais consciência de que tudo isso aqui está aqui. E aí vai saber o que fazer quando isso acontecer. Ou seja, estou com raiva e assumir isso. Hoje eu estou com raiva. O que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou destruir alguém? Eu vou destruir um objeto? Ou eu vou fazer um esporte? Eu vou construir algo? Vou realizar algo? Vou fazer um esporte? Vou fazer uma luta? Ou vou construir uma casa? Vou pegar essa minha raiva e vou transformá-la em ação. Se eu estou triste, o que eu faço com a minha tristeza? Da onde vem essa tristeza? Por que eu estou triste? É um sentimento de arrependimento? É um sentimento que eu esperei algo de alguém? Ou seja, vou me dar amor, vou me dar carinho, vou me dar afeto, vou deixar de esperar do outro, vou me perdoar e vou perdoar os outros. Então, quando você conhece o que você está sentindo, consegue definir bem o que é isso, fica mais fácil. Porque às vezes a gente só está com fome. E aí a gente entende que a gente está irritado. E aí alguém entende que você está chateado com ele.
Mas não, você está com fome só. A gente não sabe discernir, às vezes, uma situação que é sensorial, que é física, de um sentimento. E acaba misturando todas essas situações. Muitas vezes a pessoa que fica com muito tempo sem comer, algumas pessoas ficam irritadas, não ficam? Então outras pessoas podem achar que ela está de mau humor, ou que ela está com depressão. Não, a pessoa só está querendo comer. Ou está com sede. Então é isso que a gente precisa começar a discernir. Primeiro, então, vai suprir os teus aspectos fisiológicos. Quando acontecer qualquer situação que você está se sentindo assim, insuportável com você mesmo. Estou insuportável, hoje estou insuportável. O que eu vou fazer? Já tomei água hoje? Então toma água. Me alimentei bem? Não, vou comer alguma coisa. Porque às vezes só fazendo isso, você já consegue amenizar metade. 50% já foi amenizado. Já peguei um ar puro? Não, só vou sair da minha cadeira e vou lá fora pegar um ar puro, vou me espreguiçar. Às vezes só fazendo esse movimento você já consegue ter um novo momento, uma nova virada de estado interior, onde a gente fica às vezes preso e querendo nos autodiagnosticar o tempo todo. Eu acho que eu estou ficando depressivo, eu acho que eu já estou ficando ansiosa, eu acho que eu sou bipolar. Hoje em dia ficou muito natural todas as pessoas quererem se autodiagnosticar o tempo todo. Quererem se encaixar num pacotinho, e daí fica mais fácil. Não, é isso aqui. Me dá o remédio rápido e resolve. E em vez de fazer o caminho contrário. Então, estou dando a receita para vocês. Primeiro vejam o seu corpo, como é que está. O corpo vai te mostrar. Percebam. Deixe ele bem agradável, bem confortável, bem nutrido. Depois percebam os seus sentimentos, se realmente eles estão ligados no passado, no futuro, no presente. O que você precisa resolver internamente, se você precisa de ajuda especializada, busca. E outra, mentalmente, qual é o tipo de pensamento que fica vindo todo dia para você em excesso? Ou qual o tipo de pensamento que falam para você? Através das pessoas, através do rádio, através do celular, através da televisão. Tudo isso fica impregnado na nossa mente e faz com que a gente vá ficando, às vezes, mais aborrecido ou vai ficando desanimado, sem saber. Muitas vezes a gente está todo dia com aquela playlist de sertanejo no carro, ela entra automático, a gente vai trabalhar e volta com aquela playlist. Tem músicas sertanejas que são boas, tá? Mas tem muitas que levam a estado emocional de sofrência. E então, de repente, a pessoa se vê uma pessoa melancólica e não sabe por quê. Porque está o tempo todo escutando uma sofrência, um sentimento, uma reclamação. Então, mudar esse pensamento, mudar a música para músicas que tragam mensagens positivas, para pessoas que tragam mensagens positivas. Fale para você mesmo, hoje vai ser um dia maravilhoso, vai ser incrível. Eu estou me sentindo angustiado, mas vai dar tudo certo. Eu estou me sentindo um pouco desanimado, mas vai dar tudo certo. Vamos abrir a casa, vamos se movimentar, vamos colocar uma música, vamos colocar um aroma diferente, Os aromas também influenciam muito na nossa saúde. Vamos trocar, vamos influenciar pessoas, vamos ajudar alguém que está precisando. E isso vai nutrindo do nosso corpo, a nossa mente, o nosso sentido de vida, vai fazendo com que a gente vá encontrar o nosso verdadeiro ser interior. Essas são as escalas vibracionais dos nossos estados emocionais. Então, quanto mais a gente fica no sentimento de culpa, de vergonha, de humilhação, de tristeza, de arrependimento, a gente fica aqui embaixo, gerando pouca energia. Quanto mais a gente eleva esse sentimento para estado de paz, alegria, razão, então, se for possível, coloca um filme de comédia, ou vai se divertir, vai fazer algo que você gosta, para que você tenha momentos de explosão e explosão também de hormônios de serotonina, de dopamina, que vão ser liberados na sua corrente sanguínea, quando você estiver tendo uma vitória, uma conquista. Ou seja, as pequenas conquistas, comemore como se você estivesse comemorando a Copa do Mundo. Você conseguiu
pela primeira vez na vida, sei lá, dirigir um carro. Comemora como se estivesse ganhando a Copa do Mundo. Você ganhou na loteria. Comemora mesmo, porque só o fato de você levantar os braços e fazer esse movimento, você já liberou automaticamente hormônios. Então, nós somos muito condicionáveis, como a terapia comportamental nos diz. Então, vamos nos condicionar a algo bom. Vamos nos condicionar a estar perto de pessoas positivas. Lao Tzu, né, um filósofo chinês, já dizia, em outros filósofos também, vigie os seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigie as suas palavras, eles se tornam ações. Vigie as suas ações, eles se tornam hábitos. Vigie os seus hábitos, eles se tornam o seu caráter. Vigie o seu caráter, eles se tornam o seu destino. Isso é uma grande verdade, né? E vem se repetindo várias e várias vezes, porque a gente vai automaticamente sendo guiado um pelo outro. Quando a gente vê, a gente já falou. Quando a gente vê, a gente já fez. Quando a gente convive com pessoas que estão o tempo todo, às vezes, falando palavrão ou falando coisas negativas, automaticamente, quando a gente vê, a gente já falou. É algo mais forte, é algo que está naquele campo eletromagnético rodeando tudo. E quando a gente vê, a gente já foi submerso àquilo. Então, a gente vai mudando isso, quando a gente vai mudando os hábitos, mudando as rotinas, mudando os amigos, mudando a forma de ser, mudando o que nós estamos nos alimentando pela boca, pela mente, pelos ouvidos, pelos olhos. E isso nós podemos fazer também sozinhos, com os olhos fechados, olhando para dentro e imaginando tudo isso. Você pode imaginar estar comendo alguma coisa, você pode imaginar estar vivenciando algo, porque a nossa mente, ela não tem tempo nem espaço e o nosso cérebro não distingue a realidade material e concreta da realidade imaginária. Para ele é a mesma coisa. Então nós podemos, olha só o poder que nós temos interior, cada um de nós temos esse poder. E nós vamos exercitar agora, na próxima prática. Gratidão a todos.